Você já sentiu uma coceira estranha em um lugar onde nunca coçou antes? Uma sensação sutil, quase insignificante, que surge sem motivo aparente e insiste em voltar. E se eu lhe dissesse que o corpo tem formas silenciosas de gritar por socorro e que muitos ignoram esses gritos até que seja tarde demais? Já parou para pensar que o que parece apenas uma irritação pode ser o início de algo que não deseja ser nomeado? Há partes do corpo que, quando coçam, não estão apenas pedindo alívio, estão tentando revelar um segredo. E a maioria escolhe não ouvir. As pessoas acreditam que envelhecer é apenas perder cabelo, força ou memória. Mas não é. Envelhecer é também aprender a decifrar o sussurro do próprio corpo. O problema é que muitos preferem calar esses sussurros com cremes, receitas caseiras ou desculpas banais. É só o calor, dizem. Deve ser alergia. Mas o corpo, esse velho sábio, não fala por acaso. E existem coceiras que não são apenas cutâneas. São mensagens, sinais, prenúncios de algo que mora mais fundo, muito mais fundo, do que a pele pode mostrar. Você já ouviu falar de lugares do corpo que jamais deveriam coçar em silêncio? Como médico geriatra, com mais de 6 décadas escutando corpos falarem em silêncio, eu aprendi que há coceiras que são como avisos do tempo, pequenos prenúncios do que está por vir. E quando essas coceiras surgem, não adianta virar o rosto. Elas não são aleatórias, são específicas, localizadas. E por mais estranho que pareça, algumas delas têm sido ignoradas com consequências devastadoras. Não pense que estou aqui para dar um diagnóstico fácil ou oferecer uma solução mágica. Nada disso. Estou aqui para contar o que ninguém está dizendo, para revelar por que certas áreas do corpo, quando coçam repetidamente, podem ser o primeiro sinal de algo que cresce em silêncio. E o mais curioso, essas regiões são comuns, rotineiras, mas carregam uma verdade que poucos estão preparados para encarar. Cada uma delas guarda um símbolo oculto, um ponto de ruptura entre o que pode ser tratado a tempo e o que pode se tornar irreversível. Você pode sair deste vídeo agora, claro. Pode continuar acreditando que é só uma coceira, ou pode seguir comigo e descobrir por que 6 áreas do seu corpo, aparentemente banais, podem estar implorando por atenção. E por que, quando um velho médico decide finalmente contar o que viu ao longo de tantos anos, talvez seja sábio escutar até o fim, porque um desses sinais pode estar, neste exato momento, tentando falar com você. Há certos dias em que o corpo fala antes da mente entender. Uma coceira persistente no couro cabeludo que não se acalma. Uma sensação estranha atrás da orelha, como se algo quisesse escapar dali. A maioria ignora. Diz que é o calor, o sabonete novo, o estresse. Mas há um segredo sussurrando por baixo da pele. No couro cabeludo, por exemplo, vivem histórias esquecidas. O sol de uma infância sem protetor. Os químicos de tinturas repetidas, as cicatrizes invisíveis da ansiedade. E às vezes, quando essa parte começa a coçar de forma repetida e insistente, não é apenas pele morta querendo sair. É vida tentando avisar que há algo errado em seu berço mais alto. Já vi diagnósticos chegarem tarde, porque o paciente achou que era apenas caspa. Era algo muito além. O mesmo se repete atrás das orelhas, uma coceira pequena, quase insignificante, que surge nos momentos de silêncio, quando o mundo lá fora se cala e o corpo ganha espaço para falar. Essa região, tão esquecida, abriga glândulas, terminações e histórias que poucos tocam. Já vi nela os primeiros sinais de linfomas ocultos, de infecções profundas, de desequilíbrios internos que o sangue já gritava, mas que a pele apenas sussurrava. O curioso é que os pacientes me diziam sempre a mesma frase. Achei que era só uma sujeirinha. E essa frase ecoa como um alerta para todos. Quantas vezes a gente disfarça o medo de ouvir a verdade com a desculpa da desatenção? Quantas vezes é mais confortável fingir que não dói? Agora, escute com mais atenção,
Quando a coceira aparece no umbigo, sim, ele mesmo, o centro que um dia nos ligou à vida, não é só incômodo, é simbólico. O umbigo é a cicatriz da origem. E quando ele coça insistentemente, pode ser sinal de inflamações, infecções fúngicas e, em casos mais sombrios, desequilíbrios internos que precisam de atenção imediata. Eu lembro de um senhor que dizia rir da própria coceira no umbigo. Achava aquilo ridículo. Quando descobrimos a infecção que já se espalhava pelos tecidos abdominais, ele chorou. Não de dor, mas de arrependimento. Há partes do corpo que carregam o passado, e quando elas coçam, não é o presente que está doente, é o passado que está pedindo cura. E o que dizer das dobras? Axilas, virilhas, parte interna dos cotovelos. São regiões de sombra, abafadas, esquecidas, onde o toque raramente chega com intenção e onde o suor e o silêncio se acumulam. Quando essas regiões coçam, especialmente em idosos, raramente é um simples calor. Pode ser diabetes descontrolado, alterações hormonais graves, até reações hepáticas silenciosas. E é nesses lugares escondidos que vejo o medo mais comum, o medo de olhar com profundidade, porque essas partes exigem coragem para enxergar a si mesmo com honestidade. Não é a coceira que incomoda, é o que ela revela sobre nós. Mas talvez o sinal mais ignorado esteja onde menos se espera, nas pernas. Quando a coceira surge ali, principalmente à noite, ela pode esconder mais do que se imagina. Insuficiência venosa, problemas renais, circulação comprometida. Eu me lembro da voz trêmula de uma paciente que dizia: "Doutor, minhas pernas parecem estar querendo me contar algo." E estavam. A coceira noturna era o corpo clamando por socorro. Mas o mundo não escuta idosos com coceiras, não os leva a sério, e é por isso que estou aqui, para dar voz ao corpo que já gritou demais em silêncio, para lembrar que cada coceira tem uma história, uma origem, um clamor. E que ignorar isso é como desligar o alarme de uma casa em chamas, confortável por um instante, devastador no momento seguinte. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas o tempo também esconde. Esconde verdades, esconde sintomas, esconde o medo de descobrir. E é nesse esconderijo onde crescem as maiores ameaças, silenciosas, camufladas, impunes. Coceiras nas costas, por exemplo, em regiões que não alcançamos sozinhos, quase sempre vêm acompanhadas de algo mais. Manchas, lesões, nódulos. Mas o mais perigoso não é a pele, é a solidão. Muitos idosos não têm quem olhe suas costas. Não têm quem veja o que eles próprios não veem. Já vi tumores crescerem no escuro da solidão, alimentados pela ausência de toque, de cuidado, de atenção. A coceira, nesses casos, é o último apelo, e quando ela cessa, às vezes, já é tarde demais. O corpo fala, e fala com símbolos, fala com ardência, com desconforto, com sutileza, e às vezes fala com coceiras. Se você aprendeu a ignorar, não é sua culpa. Fomos treinados para calar o corpo, anestesiar o incômodo, romantizar o sofrimento, mas é hora de desaprender. É hora de reaprender a escuta, porque aquilo que você sente pode não ser normal, pode ser comum, mas não é normal. E há uma diferença brutal entre os dois. Normal é aquilo que o corpo suporta com saúde. Comum é aquilo que ele aguenta por desespero. E se certas coceiras têm voltado, é porque algo dentro de você já não quer mais apenas aguentar, quer ser ouvido, quer ser visto. E talvez quer ser salvo. Você está pronto para escutar o que vem depois? Ou vai coçar de novo e fingir que não sentiu nada? Há uma coceira que ninguém comenta, mas que muitos conhecem. Aquela que surge no peito, entre as costelas, como se houvesse algo tentando sair dali, algo antigo, algo que pulsa. Não é a pele, é o peso. O corpo carrega lembranças, dores não ditas, mágoas herdadas. E o peito, esse território do afeto e da angústia, muitas vezes coça quando o coração não sabe mais como pedir leveza.
Médicos chamam de dermatite. Psicanalistas chamariam de memória somatizada. Eu chamo de sinal. E quando aparece, principalmente em idosos, não descarto nada. Pode ser emocional, sim, mas pode também ser um problema pulmonar oculto, um linfoma tímido ou um coração que já não bombeia como antes. O erro não é sentir. O erro é calar o que se sente. As mãos também falam. Quando coçam repetidamente, principalmente à noite ou ao acordar, é sinal de algo que quer ser tocado ou que foi afastado por tempo demais. Há doenças hepáticas que começam com esse sintoma. Uma coceira inexplicável nas palmas, nos dedos, entre as falanges. Já vi pacientes passarem anos tratando isso com pomadas e chás, enquanto o fígado gritava por socorro. As mãos são portais entre o que sentimos e o que fazemos. Quando coçam, não é só pele, é o inconsciente tentando se manifestar. É a vontade de agir sendo bloqueada por algo que o corpo ainda não digeriu. E então chegamos aos pés, a parte mais distante do coração, e talvez por isso a mais negligenciada. Pés que coçam constantemente, que formigam, que queimam, podem ser os primeiros mensageiros de algo muito sério. Neuropatias, diabetes, doenças autoimunes. Mas ninguém presta atenção em pés. São cobertos, abafados, escondidos. Só os olhamos quando doem, e mesmo assim, às vezes preferimos não olhar. Uma senhora me disse certa vez: "Meus pés me castigam, doutor." E o que descobrimos não foi castigo, mas um aviso que vinha sendo ignorado há mais de 2 anos. O corpo não castiga, o corpo implora. E quando implora com coceira, está pedindo olhos e ouvidos, antes que peça lágrimas. E se eu lhe disser que até o couro cabeludo pode ser um oráculo? Já vi lesões ali que começaram como pequenas coceiras. O paciente passava a unha, arrancava uma casquinha, esquecia. 1 mês depois, estava com carcinoma. Não falo isso para alarmar, falo para despertar, porque é muito mais fácil acreditar que o tempo cura tudo do que encarar que o tempo também leva embora aquilo que poderia ser salvo. E cada vez que você coça sem entender, sem investigar, sem acolher, está assinando um pacto silencioso com o acaso. Mas o acaso, com o corpo, costuma ser cruel. E há uma última região que poucos admitem: o ânus. Quando essa parte coça, a vergonha é maior que o incômodo e por isso tantos calam. Mas essa região guarda segredos profundos: hemorroidas, fissuras, inflamações, verminoses, até mesmo câncer coloretal. Já vi vidas serem ceifadas porque o paciente teve vergonha de dizer onde coçava. E é nesse ponto que a medicina encontra a humanidade. Porque se temos vergonha de olhar para o que sentimos, como poderemos cuidar de nós mesmos com verdade? A coceira ali não é pecado, não é fraqueza, não é sujeira, é um pedido. E quem escuta esse pedido com coragem tem mais chances de viver com dignidade, mesmo quando tudo ao redor insiste em dizer que é só coisa da idade. Há coceiras que não vêm da pele, vêm da alma, que não encontra mais abrigo no próprio corpo. O idoso que coça o braço à noite, solitário, não está apenas buscando alívio, está tentando lembrar que ainda sente algo, que ainda está ali. A coceira, nesses casos, é um tipo de toque que falta, um gesto que nunca veio, um carinho que foi prometido, mas nunca entregue. Já observei idosos coçando o mesmo ponto do braço por semanas. Quando perguntava, diziam: "É só uma manchinha." Mas quando olhava com olhos atentos, via muito mais. Via tristeza acumulada, via desnutrição afetiva, via um sistema imunológico pedindo socorro com a linguagem que lhe resta, a urgência silenciosa de uma inflamação. E então, voltamos ao ponto mais sensível: a mente. Porque há um tipo de coceira que não aparece nos exames. Ela surge em quem já perdeu quase tudo: mobilidade, espaço, rotina, voz, e começa a coçar onde nem a lesão. É a coceira da mente aflita, da psique que racha em pequenas angústias acumuladas ao longo dos anos.
Isso tem nome: prurido psicogênico. Mas eu prefiro outro termo, chamado pelo coração: falta de escuta. O corpo coça porque ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém permanece. A pele passa a ser o único lugar onde a dor pode sair sem ser julgada. E isso não é loucura, é sobrevivência. Eu já atendi um senhor que dizia que sentia fogo nas costas toda vez que lembrava da guerra. Fizemos todos os exames. Nada. Nenhuma doença dermatológica, nenhuma alergia. Mas toda vez que falava do passado, suas mãos iam para o mesmo ponto. Um dia ele me disse: "A dor não está no corpo, doutor. Está em tudo que eu nunca consegui esquecer." E aquilo ficou em mim como um lembrete. O corpo de um idoso não é só um organismo, é um diário. E cada coceira é uma página tentando ser lida antes que se apague para sempre. E não se engane, mesmo aqueles que vivem cercados de cuidados podem ter coceiras que ninguém entende. Porque não é questão de higiene ou produtos, é questão de presença. Quando o corpo começa a coçar sem explicação, é porque algo se deslocou. Algo que antes era suportável, agora quer sair. Algo que foi ignorado por décadas agora exige atenção. E quando essa exigência é atendida com indiferença, o corpo responde com mais força. O prurido se torna insônia. A ferida se torna infecção. A demora se torna lamento. E o que poderia ter sido apenas um sinal precoce torna-se sentença. É por isso que eu digo, o corpo não mente. Ele sussurra, depois fala, e se ninguém escuta, ele grita. E às vezes grita com coceiras, com inflamações, com pequenas fissuras que anunciam grandes colapsos. Ouvir o corpo é um ato de coragem, de reconciliação. É como visitar uma casa antiga que foi deixada às traças e perceber que ainda há luzes acesas lá dentro. Algumas coceiras vêm de lá, do que ainda vive, mesmo quando tudo parece prestes a apagar. E se você chegou até aqui, talvez seja porque sentiu algo, porque alguma parte sua começou a coçar por dentro, não como um incômodo, mas como um chamado. Há silêncios no corpo que duram décadas, mas uma única coceira, quando olhada com verdade, pode romper o tempo e trazer à tona aquilo que estava esquecido. Não falamos aqui apenas de pele, mas de mensagens sutis, de pedidos que se camuflam no cotidiano e de sinais que, por muito tempo, aprendemos a ignorar. Agora, talvez pela primeira vez, você tenha escutado de verdade, e isso muda tudo, porque quando o corpo encontra alguém disposto a ouvir, ele não precisa mais gritar, ele apenas respira, aliviado. A jornada que percorremos juntos não termina com diagnósticos ou respostas claras. Termina com um espelho. Um reflexo interno que talvez você não reconheça de imediato, mas que começará a sussurrar nos momentos mais improváveis. Ao coçar a nuca diante de uma decisão difícil, ao sentir ardência nas mãos após uma perda, ao perceber que o que antes era irritação, agora parece um chamado, porque é isso que certas coceiras são, um chamado, não para o medo, mas para a presença, não para o desespero, mas para o reencontro com o próprio corpo, com o próprio tempo, com a parte de você que ainda vive e insiste em ser sentida. Se alguma parte sua foi tocada, se alguma lembrança foi reativada, se alguma coceira agora parece fazer mais sentido, então compartilhe. Mas não compartilhe por algoritmo, compartilhe por amor. Envie este vídeo para alguém que precisa ser ouvido pelo próprio corpo. Curta, comente, inscreva-se, não como quem apenas assiste, mas como quem desperta. Porque há mais pessoas coçando em silêncio do que imaginamos. E talvez, ao fazer esse gesto, você não apenas ajude alguém a se curar, talvez esteja também começando a se curar.